da campanha que os irmãos estão fazendo, falando sobre as 12 portas de Jerusalém, nós sabemos que Jerusalém foi uma cidade que foi reconstruída no momento em que houve ali um sentimento de compaixão, de amor pela sua pátria, quando Neemias soube da situação que se encontrava a cidade a qual ele vivia, a qual ele amava. E a Bíblia diz que ele então se volta com autoridade e autorização do seu rei para restaurar a cidade e para levantar as portas, para levantar os muros que haviam sido destruídos. E nós vemos que a Bíblia relata no livro de Neemias que quando ele chega na cidade, tudo estava destruído, e ele chega disposto a restaurar. Porém, devido ao tamanho da obra, devido ao tamanho do trabalho que teria, ele motiva, ele consegue agregar pessoas da cidade para auxiliar naquela batalha, de levantar novamente, de fechar a cidade, de trazer segurança para a cidade. E às vezes a gente ouve muito falar de muro, porque Neemias restaurou os muros, porém havia as portas também, e as portas da cidade estavam queimadas e destruídas. E às vezes, irmãos, a gente vê falar de muro e ouve falar de porta, a gente assimila com os muros e as portas que nós temos hoje, esse muro que às vezes vem aí, alguém até dá uma puladinha sobre ele, a porta, uma porta de madeira, uma porta de vidro, essa porta que a gente abre com facilidade. Mas a história diz que as cidades eram cercadas por muros, e a Bíblia também nos relata fatos e momentos em que esses muros, havia por cima deles certas habitações, ou seja, não era muro, simples muro de broco, um muro de arrime, um muro de placas, ou seja, qual ele for que a gente tem na mente sobre aquilo que a gente vê hoje, mas na verdade eram verdadeiras estruturas, e as portas eram portas grandes, imensas, portas enormes, do nosso tamanho, talvez daria 3, 4 de altura, e aí você fica pensando, mas como é que estão destruídos os muros e as portas queimadas, e as portas acabadas? Eu sempre que estou pregando, que falo às vezes desse assunto, eu gosto de frisar, a história diz que quando os inimigos vinham atacar a cidade, eles precisavam passar pelas portas, e para passar pelas portas, você já viu em filmes, você talvez já viu algum documentário, quando os soldados vão com aquele tronco, e bate contra as portas para derrubá-la. Porém, nos mesmos filmes e nos mesmos documentários, você vê a dificuldade que é destruir aquelas portas, porque eram portas maciças, bem planejadas, bem estruturadas para resistir os ataques, mas Jerusalém estava com as suas portas queimadas, ou seja, aquilo que era para ser seguro, estava aberto aos ataques do inimigo. E a Bíblia fala que, dentre todas estas portas que os irmãos já estudaram, tem a porta do cárcere, a porta da prisão, a porta da cadeia, do chilindró, se a gente for usar os termos que a gente fala hoje. E dentro dessa porta, havia lá todo tipo de pessoas, havia lá criminosos, havia lá pessoas que foram aprisionadas, prisioneiros de guerra. Por exemplo, o rei conquistava uma cidade, e de repente ele trazia consigo os seus prisioneiros, ele colocava no calabouço, ele colocava na prisão, até que se fosse julgado, até que fosse indeferido em favor daquela pessoa, se ele era inocente ou se ele era culpado. Até que se chegasse a um veredito, a uma sentença, aqueles prisioneiros aguardavam naquele lugar. E a Bíblia fala, e o texto fala, que a porta da prisão ficava para o pátio do palácio, ela próximo ao palácio. Por que isso, irmãos?
Por que perto do palácio? Porque o rei, ele se habita, ele mora no palácio. Ele mora, ele reina, a sua sede é o palácio. E para que o rei não se locomovesse distância longa, para que eles não tivessem necessidade de talvez de ir num lugar mais afastado e correr risco de ser atacado, ele tinha perto dele o cárcere, justamente para trazer, sempre que houvesse a necessidade de um julgamento, o prisioneiro e desse ali a sua sentença. E aqui eu já começo a falar para você nessa noite algo que é importante. A cadeia, o cárcere está perto do palácio do rei. Tem muitas pessoas que estão aprisionadas dentro da cadeia. E o texto que nós lemos aqui nos Salmos fala que livra minha alma, livra-me do cárcere, da prisão. E se você, mesmo estando preso numa cadeia, seja ela qual for, num cárcere, seja ela qual for, eu quero te dizer nessa noite, que dentro do contexto dessa história, você está perto do rei, e a qualquer momento o rei vai se apresentar e vai te dar um veredito. Talvez esse veredito possa agradar e possa não agradar, mas a verdade é que você não está abandonado, nem esquecido, nem jogado. Tem alguém que está perto de você. E no nosso meio espiritual nós entendemos que quando nós vivemos aprisionados em alguma coisa, nós temos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está pronto a pelejar por nós e nos dar um grande livramento e nos dar vitória e abrir-se uma grande porta de vitória na nossa vida. Falar da porta da prisão, irmãos, é um assunto um pouco meio difícil, né? Porque às vezes você fala de outros assuntos, é muito mais fácil, né? Mas falar de prisão, a gente fica assim, mas meu Deus, mas como é que é isso? Como é que é essa prisão? Talvez, se a gente fosse falar num trabalho evangelístico, né? Ficava até mais fácil, né? Você está preso nas drogas, você está preso no álcool, né? E aí a gente, mas como é que fala para crente? Falar de prisão para crente, se Jesus é a nossa liberdade, Mas aí que a gente se engana, irmãos. Muitas das vezes a gente está dentro da casa do Senhor, está dentro do grupo de servos de Deus, no lugar da bênção, mas aprisionado. E a palavra de Deus fala que o Senhor é quem nos livra, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor nos liberta de toda a prisão. Ele quebra o arco e corta a lança, diz lá no Salmo 46, queima os carros no fogo, ainda chama a atenção da gente, aquieta rapaz, porque eu sou Deus. O problema, irmãos, é que muitas vezes a gente se entrega a essa prisão. Se você for ver na Bíblia, há muitos textos e muitas histórias de pessoas que passaram pela prisão, mas em certos momentos, alguns deles tiveram uma posição de não se entregar àquela situação. Paulo e Silas, por exemplo, estando preso, porque faziam a obra de Deus, porque estavam fazendo o que Deus havia lhes pedido, e eles acabam sendo aprisionados, açoitados, e diz a palavra de Deus que quando é perto da meia-noite, em vez de ouvir murmuração, reclamação, discussão entre eles, dizendo, não vale a pena, esse Deus não cuida de nós, isso não pode acontecer com a gente não pode aceitar isso, você ouve a Bíblia dizer que Paulo e Silas começam a louvar a Deus, e começam a adorar ao Senhor, e em meio àquela adoração, as portas são abertas e eles são livres, porque quando Deus está presente, não há cadeias que fiquem para bloquear aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, e falar sobre prisões, nós observamos que existem muitas situações que têm prendido a humanidade, e até mesmo os servos de Deus. Nesses dias em que nós estamos vivendo toda essa turbulência, toda essa loucura dessa enfermidade que veio assolando aí, o país, o mundo, a gente vê tantas pessoas enclausuladas, presas. E o que mais a gente ouviu nessa pandemia foi o quê? Não estou aguentando mais ficar preso dentro de casa. Não é verdade, irmãos?
Você ouvia as pessoas dizendo assim: nossa, não vejo a hora de chegar sábado, domingo, para mim ficar de boa em casa, sossegado, deitar na minha cama, né? Eu não vejo o dia de chegar minhas férias, eu não vejo o dia de eu tirar meu descanso. Mas agora chegou um tempo que a gente tinha que ficar dentro de casa, e os primeiros dias foram até mais fáceis, mas depois que começou a segunda semana, a terceira semana, Jesus, você ia do sofá para a cadeira da mesa você deitava na cama, da cama você levantava e ia para a varanda, e quem tinha varanda e quem não tinha ficava preso lá, né? Ia na lavanderia do apartamento e volta para lá. Eu imagino quem ficou naqueles apartamentos mais pequenininhos, né, irmão? Deve ter ficado mais agoniado. Mas eu pergunto para você, irmãos, aonde que está o erro nisso? Se a casa da gente é o lugar que a gente mais ama estar, que é o lugar que a gente se sente seguro dentro de casa, não é assim? Você não sente? Quando você está na rua, trabalhando, andando, quando você entra dentro de casa, fechou a porta, você descansa, relaxa. Lá você não fica vigiando a sua carteira, pelo menos não deveria, né? Lá você não fica vigiando, né, aonde você põe a chave do carro. Lá você não fica vigiando onde tem alguma coisa de valor, porque você está dentro de casa. Mas ficar aprisionado dentro de casa é a pior coisa que tem. Quando a gente não vê saída, quando a gente não pode se locomover, né, quando a gente não pode fazer o que gosta. Então, nós vimos inúmeras situações de pessoas que ficaram dentro de casa, no lugar que deveria ser de conforto, mas que se sentiram verdadeiramente dentro do cárcere, presos, sem ter paz na alma, sem ter gozo na alma, e muitos até sem ter a graça de se colocar diante de Deus e sentir a presença dele, porque que deixou os temores, deixou as dificuldades roubar a presença de Deus na sua vida e a segurança que ele tinha em Cristo. Quando você fala da porta do cárcere, lá em Jerusalém, você tem dois sentidos. Tem um sentido muito bom. Por que precisava restaurar a porta do cárcere? Porque a porta do cárcere fala de livramento, de libertação. Mas espera aí, pastor, eu vou para a cadeia e livramento? Como assim livramento? Livramento por quê? A cidade, tendo seu cárcere com as suas portas restauradas, a cidade ficava livre de quem? Daqueles malfeitores, dos criminosos, dos seus inimigos. Lá dentro estava aprisionado quem perseguia, quem roubava, quem matava, quem fazia todo tipo de maldade, quem era inimigo do rei, quem se levantava contra as ordens que o rei dava. Lá dentro estava preso esse tipo de pessoas, e do lado de fora estava uma sociedade livre, que podia sair, deixar suas casas de porta abertas, as suas janelas, deixar tudo à vontade, ou seja, eles se sentiam livres para viver a sua vida. Porém, quem estava dentro do cárcere sentia-se oprimidos, sentia-se rejeitados, sentia muitas vezes perseguidos. Por quê, irmão? Porque muitos que talvez estavam dentro do cárcere não tinham culpa. Às vezes ele foi envolvido por uma situação, ou às vezes era até alguma perseguição que se levantou mesmo contra ele, e ele foi parar na prisão. Nós temos casos desses na Bíblia. José, por exemplo, quando José foge da mulher de Potifar para não pecar contra Deus, o que acontece? Ele vai para a cadeia, ele vai para o cárcere, sem culpa, sem dever nada. Mas estar no cárcere, irmão, é um lugar difícil. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né, de ser preso. Não, calma aí, irmão, não vou falar isso não. De fazer uma visita dentro da prisão, da cadeia pública. E não tem nada pior, irmão, do que você entrar naquele lugar e ver aquelas pessoas presas atrás das grades. Quando você chega lá no presídio, um lugar que cabe 8 pessoas, no máximo 10, tem 20, 30, 40, aquele amontoado. Você entra no corredor, está aquele monte de mão pendurado na grade. Ali dentro tem pessoas
que são culpadas sim, que mereceram estar lá, mas ali dentro tem pessoas que estão, mesmo merecendo estar lá, tem uma alma, tem sentimentos, que às vezes tem sonhos que são destruídos, porque vacilam durante sua caminhada, e acabam entrando nessa circunstância, e colhendo esse fruto da punição. Mas você vê no semblante de muitos daqui ali estão, um semblante de derrota, de decepção, de amargura, outros de ódio, pessoas totalmente travadas. E aí, irmãos, quando você entra lá, e você dá uma palavra que Jesus liberta, você vê o semblante daquelas pessoas mudarem, porque quando há aceitação ao Senhor Jesus, quando o homem abre o seu coração para receber de Deus aquilo que ele precisa para ter refrigério na sua alma, que é a graça de Cristo, o semblante daquela pessoa muda. Às vezes ele está atrás da grade, mas quando você chega lá, ele, e aí pastor, ô irmão, paz do Senhor, né? Você já vê uma transformação. Mas não é muito bem sobre isso que eu quero ficar. Eu quero dizer para os irmãos, dessa questão de nós estarmos muitas vezes no lugar aconchegante, mas presos por circunstâncias, presos em amarguras, presos em decepções, né? Presos no passado. Muitos estão presos num complexo de inferioridade. Para mim nunca dá certo, eu nunca consigo, para mim nada muda, né? Eu tento de tudo e quando eu penso que vai, aí eu estou voltando para trás de novo, minha vida não deslancha. Outros estão presos, irmãos, na necessidade de ter alguém perto dele. Hoje eu estava lendo algo sobre isso, sobre as pessoas, eu nem sabia o que eu ia falar aqui hoje à noite, né? Estava outro plano, e lendo pela manhã alguma coisa sobre alguém que fica ao tempo todo fazendo coisas para agradar as pessoas, para ele não se sentir só, para que as pessoas gostem dele. É uma prisão, irmão, porque quando ele age naturalmente, por exemplo, se ele vai numa festinha de aniversário, ele quer chegar lá dando presente, ele quer chegar lá, né, levando alguma coisa, porque ele precisa da atenção das pessoas. Então o único meio que ele tem é de chamar a atenção para ele com alguma coisa que ele faz. Tem gente que ele chega num lugar e você pensa assim, mas que bênção, o irmão fulano chegou, ele é risonho, quando ele está, nossa, mas a viagem é uma delícia, o papo é muito bom, ele, né, faz todo mundo rir, ele faz todo mundo, né, ficar feliz. Mas na verdade, irmãos, às vezes a pessoa não é aquela felicidade toda. Quando ele está sozinho, ele não é aquela felicidade que você conhece. E às vezes a gente acontece de ver até casos de pessoas que você fala, poxa vida, mas fulano era tão feliz, de repente você fica sabendo que ele tomou uma atitude lá e tirou a própria vida. Fica, meu Deus, mas um moço feliz, uma moça daquela alegre, que é isso? Como é que pode acontecer? Na verdade, irmãos, são pessoas que estão presas na necessidade de agradar o tempo todo, para que ele possa se sentir bem. E a gente pensa que essas coisas não existem, porque quando a gente aceita Jesus, todas as nossas misérias vão embora, e a gente está livre. A gente está livre, mas a gente abre muita brecha. Jerusalém era a cidade de Deus, do povo de Deus, mas ela chegou no ponto de ter seus muros destruídos, ter portas derrubadas, teve toda a desordem naquele lugar, e ela precisou ser restaurada. E eu acredito que os irmãos que estão à frente desse trabalho tiveram a direção de Deus para que pudesse estar aqui esses dias falando nesse assunto, para que nós, irmãos em Cristo Jesus, pudéssemos ser restaurados pelo Espírito Santo,
pelo Jesus que habita nesse lugar, pelo Deus que se faz presente, porque muitas das vezes, irmãos, nós nos acomodamos, nós ficamos muitas vezes como aqueles habitantes de Jerusalém, acomodados, não tem jeito, nós não vamos conseguir restaurar, não tem mais jeito, nós estamos perdidos. Mas Deus levanta um corajoso para dizer: opa, me dá a oportunidade que eu vou lá trabalhar, eu vou lá pelejar, eu vou lá incentivar, eu vou lá levantar novamente a cidade de Deus, porque aquele lugar é um lugar que merece ser restaurado. Assim sou eu e você. Chegamos muitas vezes dentro da casa de Deus quebrados, por causa do dia a dia, por causa dos problemas, por causa das lutas que enfrentamos, e aí de repente Deus usa alguém para dizer: eu vou te restaurar, eu vou te transformar em uma nova criatura, eu vou te dar uma nova oportunidade, e a gente começa a abrir o coração, e a obra começa a ser feita, mas de repente, irmão, começa a ser muita coisa, e a gente precisa ser ajudado. Aí vem o Espírito Santo nos conduzindo, nos guiando, nos orientando. É por isso que o crente não pode ficar sem ter comunhão com Deus, é por isso que o crente não pode ficar sem ter comunhão com o Espírito de Deus, né? Quando a gente fala às vezes sobre ter comunhão com Deus, sobre ter uma vida santificada, muita gente pensa: mas precisa ser super crente. Não é ser super crente, é ser crente, é ter fé, é viver uma vida conduzida pelo Espírito de Deus, guiada por Ele, para que você possa vencer essas ciladas que o Satanás arma para nós, e nos quer, muitas vezes, e às vezes até consegue, jogar a gente em verdadeiros calabouços, e a gente fica lá, aparentemente parecendo que está esquecido. Mas eu quero te dizer, irmãos, que o Rei está pertinho de mim e de você. Ele está pertinho de mim e de você. E como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará em meu favor. Nesta noite eu estou aqui para te dizer que Deus, Ele está pronto a se levantar em seu favor, mas é necessário que nós nos colocamos à disposição dEle, para que a restauração dEle seja feita. Restaurar a porta do cárcere na nossa vida. Espera aí, pastor, mas como é que é isso? A porta do cárcere que vai jogar toda imundícia, todo pecado, toda mentira, todo engano, tudo aquilo que não presta em nós, vai ficar aprisionado lá, e de lá vai ser destruído. Porque, irmãos, nós sabemos que muitas pessoas entram no cárcere, entram na prisão e saem de lá, mas muitos não saem mais. Não é verdade? Muitos não saem mais, perdem sua vida, morrem, ou a sua sentença é até que a vida passe. Assim Deus quer fazer com essas questões que muitas vezes quer dominar a nossa mente. É por isso que eu e você precisamos ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo, irmão, é ter uma mente bloqueada para essas causas, para essas doenças psicossomáticas que têm surgido nos últimos dias, tentando destruir a mente do homem. Satanás achou uma brecha aí. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós estamos até vigiando em outras áreas, mas a nossa mente muitas das vezes ela viaja. Às vezes a gente não fala com a boca, mas a gente pensa aquilo que a gente não deveria pensar. Às vezes a gente não age, mas a gente tira conclusões precipitadas, e a gente planeja, a gente maqueia, a gente cria estereótipos de alguém sem mesmo conhecê-lo. A irmã Suzana, né? Eu troco os nomes. A irmã Suzana, metida demais. A irmã Suzana é isso. Não, Deus me livre, não quero nem papo. Mas eu não conheço. Eu nunca convivi, eu nunca fiquei perto, eu nunca compartilhei das minhas dificuldades e ouvi as suas dificuldades, e a gente já cria aquelas barreiras, irmãos, e essas barreiras nos aprisionam. Essas barreiras, irmãos, nos jogam dentro do calabouço, e a gente fica lá.
A gente fica lá remoendo mágoas antigas. Alguém que falou uma palavra com você há 10, 20 anos, aquilo está lá dentro do seu coração, te triturando todo dia. É como o sino da igreja lá, né? Que bate, tem, todo dia. Você deita e se levanta e aquilo está lá dentro de você. Só que isso, irmão, não faz bem. Isso te destrói. Isso não te deixa ter comunhão com Deus. Isso não te deixa ter a alegria do céu. Isso te faz ser uma pessoa agitada, nervosa, boca dura, respondona, pessoa seca. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor está aqui presente, o Espírito Santo está aqui presente para te arrancar dessa prisão, para te dar uma vida livre de toda opressão, toda pressão que o inimigo coloca sobre você. Nós sabemos que nós precisamos cuidar bem da nossa vida, nós precisamos cuidar da nossa mente, nós precisamos cuidar do nosso modo de viver. Sabe por quê, irmão? A gente muitas vezes vive em função das outras pessoas, e a gente está sempre esperando um aval, uma palavra, né? Ô rapaz, você é bom mesmo, viu? Bacana, você é fera, nossa, parabéns. Irmãos, e eu pergunto para vocês, eu não sei, talvez vocês ouviram isso mais do que eu, mas a gente quase não ouve essas coisas. Acho que nós ainda que é pastor, né, pastora Vânia, pastor Getúlio, a gente ouve mais cobrança do que, pastor, deu certo, hein? Deus abençoe. Né? Não estou aqui condenando nem julgando, não, mas é a realidade. A gente que está na frente de alguma liderança, você é muito cobrado e poucas vezes você é elogiado. E quando vem o elogio, a gente até desconfia. Opa, é alguma coisa aí. É igual aqueles meninos que chegam perto da gente: papai querido, você fala o que você quer. Quanto é que você está querendo? Né? Você já sabe que ele vai pedir alguma coisa, né? Às vezes a gente passa a nossa vida, irmão, aprisionado nisso. Tudo que você faz, tudo que você trabalha e conquista, é para ter a aprovação de outras pessoas, é para ter a aprovação do patrão lá, é para ter a aprovação do amigo. E aí você encontra pessoas amarguradas com isso, porque nós não conseguimos aprovação o tempo todo, até mesmo porque as aprovações não nos forja a um caráter, irmão, que o que forja o caráter na gente é a reprovação. Peraí, pastor, que coisa é essa? Como é que pode ser? Irmão, porque quando você é reprovado e você atenta para isso, você fala: opa, aqui eu tenho que mudar, não deu certo dessa vez. É a mesma coisa quando a gente vai encaixar aquelas tomadas abençoadas de telefone, que acho que não tem mais hoje, né? Eu não sei se vocês lembram que tinha tomadinha de telefone, que vinha uma quadradinha assim, e aí tinha um ferrinho assim para cá, tinha um outro ferrinho para lá, tinha um outro, aí você ia colocar aquilo no escuro, você ficava, né? E não dava linha de jeito nenhum. Só dá certo quando você encaixa do jeito certinho. A aprovação é justamente isso, irmão. De vez em quando a gente consegue encaixá-la certinho, só que quando dá certinho, dá linha, né? Dá bênção. Mas as dificuldades que nós temos, que muitas vezes nós somos reprovados, que muitas vezes nós não recebemos elogio das pessoas, às vezes a gente é preparado para as lutas do dia a dia. É por isso que Jesus falou lá: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci. Se fôssemos preparados com bênçãos, ele ia dizer: no mundo só tereis bênção, ficam mais felizes, né? Não, irmão, a aprovação, a dificuldade, o problema, ele é para nos preparar para algo muito melhor que ele tem. Por isso que eu e você precisamos estar livres. Quem está livre, irmão, ele não tem nada que o impede.
Tem gente que está preso lá no passado, preso em situações que já ficaram para trás. Nessa noite o Espírito Santo está aqui para te libertar, para quebrar essas algemas. Pessoas que às vezes estão, como eu disse aqui uma vez, conversando com um irmão, e ele falou: pastor, tem 20 anos que eu carrego uma mágoa. Irmão, eu falei para ele: irmão, é 20 anos que você está sofrendo à toa. A outra pessoa nem sabe que você está magoado com ele. Para que isso, irmão? A gente tem essa facilidade de se prender às coisas, de nos aprisionarmos. Olha bem, eu lembro que pastor Jander, uma vez pregando, não sei se é aqui em Viçosa ou outro lugar, ele falou, acho que foi aqui em Viçosa mesmo que eu vi ele pregando, ele falando sobre a questão do lixo, que a gente tem facilidade de juntar lixo, e por certo foi falado aqui a porta do lixo, né? E eu nunca esqueci disso, porque a gente se identifica com aquilo que marca a gente, né? Aí ele dizendo que às vezes a pessoa vai guardando coisa até sem necessidade, que não vai ter proveito nenhum. Nós, por exemplo, homens, gostamos sempre de fazer a barba, né, para andar bonitinho, e aí o Juliette, o Presto Barba, já está cego, mas ele está onde? Na janela do banheiro, né? 2, 3 Presto Barba lá, abre o armarinho do banheiro, tem 2, 3 dentro de um potinho. Se ele já está cego, ele não vai cortar mais nada, para que ele está guardado? Porque é mania. E assim outras coisas, a gente que é homem, a gente vai lá consertar alguma coisa na casa, um cano, um joelho, uma curva lá, e aí a gente corta lá, e aí tem uma curva velha que já foi colada, que a gente sabe que a gente não vai conseguir arrancar aquele satanás lá, que perturba a gente, mas você põe lá: não, eu vou guardar, que se eu precisar está aqui. E aquilo vai virando um entulho dentro da casa da gente, pastor. É verdade. A gente vai juntando aquilo lá, que acha que vai precisar, e aquilo só vai trazendo entulho. E às vezes a gente não pensa, irmão. Quando um construtor faz uma construção, a igreja foi construída aqui, e é feito um cálculo lá na fundação da igreja, com ferragem, com tudo para chegar aqui. E aí a gente pensa assim: não, está prontinho, então agora nós podemos colocar tudo aqui dentro. A gente não imagina assim que existe uma base de cálculo. É por isso que tem um engenheiro, para calcular a quantidade de peso que pode colocar por cima, né? Mas a gente esquece muitas vezes. Aí a gente coloca os bancos, aí a gente faz uma estrutura bonita, né? Não estou aqui falando nada do pastor da construção, que não estou usando, né? Às vezes, aí se surgir uma coisa moderna agora, vamos pôr na igreja, aí a gente traz. Só que às vezes a gente não pensa nessas questões. Às vezes até na casa da gente, no apartamento, você vai trazendo, aí você traz um sofá, você traz geladeira, você traz um fogão, você vai trazendo, vai colocando lá dentro. Aí a gente não pensa naquele tanto de peso que está lá dentro. Assim, irmãos, muitas vezes a nossa alma, a gente vai colocando as coisas lá dentro e a gente vai deixando. E eu costumo dizer que a gente fala assim: Jesus, espera aí, chega para cá um pouquinho, Jesus, só colocar esse negócio aqui. A gente começa a colocar um outro negocinho lá e fala: Jesus, dá licença aqui um pouquinho, não sai do meu coração não, Jesus, fica aqui no meu coração, né? Aí você coloca lá, daqui a pouco é outra coisa, Jesus para lá, Jesus para cá. Quando nós menos percebemos, o nosso coração está cheio de tranqueira e Jesus está do lado de fora. E aí, irmãos, sabe o que acontece? A gente se sente aprisionado, não das coisas de Deus, porque Paulo se considerou prisioneiro de Cristo, e ser prisioneiro de Cristo, irmão, é uma bênção, é dádiva, porque tudo que Deus tem para nós, aparentemente, humanamente falando, é ruim, mas espiritualmente nos garante a vida eterna nele. E aí você vê que a gente começa a ficar aprisionado dessas coisas. Nós estávamos falando aqui de mágoas, de tristeza, podemos falar de trabalho. Quantas vezes as pessoas estão presas no trabalho, começa a abandonar a família, o marido começa a deixar a esposa, começa a deixar os filhos largados, porque eu preciso correr atrás,
E às vezes Deus até usa a gente que é pastor para dizer para ele: meu filho, você está sumido da casa de Deus, você não pode fazer isso não, você não está vindo. Não, pastor, estou correndo atrás, né? Tem que salvar o leite das crianças, né? E aí eu pergunto: você corre, salva tanto leite, e esse leite quem vai tomar ele depois se não tiver criança? Porque às vezes a gente fica prisioneiro dessas coisas, fica preso ao apego material, fica preso, apego às coisas tão bobas. A gente compra um negócio novo, irmão, e a gente fica todo cuidadoso com ele, né? Você compra um celular novo, meu Deus, você até passa a franelinha nele toda hora, né? Aí vem o filho da gente: presta, deixa eu ver, deixa eu jogar. Não, de jeito nenhum, né? Aí a gente se prende naquilo, a gente prende. Depois chega um dia que o celular cai, e aí você está. Só que aí quando você quer trocar ele, você começa a falar o quê? Precisando trocar esse celular, não está bom, viu? Ele está bom ainda, mas é porque a gente perdeu o apego àquilo. E sabe o que Jesus veio fazer comigo e com você? Tirar esse apego que a gente tem pelo mundo, pelas coisas terrenas. Sabe por quê, irmão? Nós somos forasteiros neste lugar. Nós somos forasteiros, você não é daqui. Nós estamos de passagem. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso ter uma casa, um carro, que eu posso ter isso? Pode, irmão, você pode ter tudo isso, mas o seu coração não pode estar aqui, aonde o ferrugem, a traça corrói. Você tem que estar lá em cima, aonde o seu tesouro é guardado, e lá não se corrompe. E quando chegar o dia que Cristo voltar, você não está aprisionado aqui a nada. Porque se a trombeta tocar, irmão, só vai subir aqueles que estiveram livres das coisas terrenas e firmados em Cristo Jesus, e ouvirão o toque dela. Você já viu quando você está tão apertado trabalhando que o telefone toca e você nem vê? Toca, a pessoa: fulano, te liguei 10 vezes. Não, ligou não, não ouvi. Não, ligou, pode olhar lá, tem 10 chamadas lá. É porque você estava tarefado, você estava fazendo um negócio, você estava com a sua atenção voltada para outra coisa, que era naquele momento importante para você. Assim é a nossa vida com Deus, irmãos. A vida com Deus, ela é importante mais do que tudo nessa terra. E se você não se focar nisso, você vai ser aprisionado em coisas que vai te corroer, te destruir, e vai te levar à perdição eterna sem Cristo Jesus. Viver, irmão, na presença de Deus é viver livre. Tem muita gente que fala assim: ó, rapaz, você é bobo, rapaz, você não pode beber uma cerveja, você não pode curtir um baile, um forró, você não pode fazer isso, rapaz, você é preso. Aí estava ouvindo um jovem que falou para o outro assim: olha só, eu sou preso, eu que sou prisioneiro, eu que sou escravo. Você é escravo, rapaz, esse pastor seu fica mandando você o tempo todo, esse negócio de sair para a igreja. Ah, eu que sou? Então me responde o negócio, vem cá, você fuma, né? Fumo, e fumo 3, 4 maços de cigarro por dia. Se você quiser parar, você para? Ah, não é, eu paro, né? Não é tão difícil assim, não. Então para agora de fumar, a partir de agora, dá esse cigarro aqui, eu vou jogar fora. Não, peraí, rapaz, não é assim também não. Eu tenho que ir tirando o negócio devagar. Tem que ser pausadamente, senão a gente passa mal. Ah, tá, você bebo, então para de beber agora. Não, né, também não é assim não, né, pai? Aí o rapaz virou para ele: então você fala que é eu que sou escravo. Eu que sou escravo. Eu estou lá livre, eu sou livre. Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então é bom eu fazer, eu posso fazer? Posso, irmão. Você pode pecar? Você pode, irmão, mas convém? Convém você ficar guardando essa mágoa boba, que a pessoa nem sabe mais que te deu uma má resposta? Fulano passou perto de mim, nem me cumprimentou. Pastor passou perto de mim, claro que ele não te cumprimentou, ele está com a máscara na cara. Tem hora que a gente está andando na rua, irmão, a cabeça, principalmente de pastor, de outros, você está andando na rua ali, parece que você está viajando para Marte, né? Porque é tanta coisa para te resolver, você está pensando: meu Deus, eu tenho que ir lá no banco agora pagar aquele negócio, depois eu tenho que ir lá, depois que eu tenho que ir lá na casa do irmão fulano e tal, aí eu tenho que passar lá para pegar a cesta básica que o irmão doou para a igreja, para doar para o outro irmão. O problema é que às vezes nem é da gente, né, pastor Getúlio?
Aí o irmãozinho passa, olha lá, não reconhece as ovelhas, aí guarda isso dentro do coração. Para quê, irmão? Isso é lixo, joga isso fora. Chega para o pastor: ô pastor Jesus, eu passei ontem perto do senhor lá no calçadão, o senhor nem me viu, hein? Ele vai falar: ah, mas é mesmo, eu não vi não, ué. Eu duvido que ele vai te ver e vai falar que ele não te viu. É natural que a gente, quando não vê a pessoa, e não vê mesmo, irmão. Isso acontece com todo mundo. Às vezes a gente passa, perde alguém. Já aconteceu comigo, pode ser irmã. Pode ser irmã. Dá tempo, porque às vezes a gente cumprimenta um pouquinho antes, né? E é quando a gente dá aquelas gafas que a gente fica no vácuo, né? Pode ser irmã. A pessoa nem viu, você fica: oh, meu Deus, para que eu fui levantar a mão? Ah, miserável. Né, irmã? Ainda fez eu passar vergonha. Só que, irmão, é muito fácil a gente guardar essas bobeiras que mantém a gente na cadeia. Tem gente na cadeia porque matou, porque roubou, porque prostituiu, porque roubou o Banco Central. Mas tem gente porque roubou uma galinha, um ovo lá no quintal e está preso. Aí ele fica aprisionado, travado, a vida paralisada. Quem está preso está com a vida parada, irmão. Espiritualmente dizendo, quem está preso em alguma lamúria, quem está com a alma presa, com o sentimento preso lá atrás, está, irmão, paralisado no tempo. É por isso que você não vê o camarada crescer espiritualmente, você não vê a vida dele evoluir, você não vê ele sair da fase de menino, ele está sempre no leitinho, sempre. Aquele irmão ali a gente tem que tratar com todo cuidadinho, né? Porque ele é sempre neném. Mas aquele irmão que já está livre, ele até passa por decepção, mas ele vai criando couro de jacaré, né, irmão? E couro de jacaré não se corta facilmente, né? Quando a gente é novo, a pele é de neném, qualquer coisinha marca. Mas quando a gente já é mais velho, às vezes a gente se corta e nem vê. Então, a hora já foi. Então, meus irmãos, nesta noite eu quero deixar esta palavra para você. Não se prenda a coisas que não vai te trazer resultado nenhum. Jesus morreu na cruz para deixar você livre de todo o pecado. Você que às vezes sofre acusação do inimigo, dizendo que você não pode, que você não faz, que você não merece, não deixe isso dominar a sua vida não. Clame o sangue de Jesus, clame pelo Rei, porque Ele virá ao seu encontro e vai te dar vitória nesta área, e você será livre. Saiba de uma coisa, você é livre para adorar a Deus, você é livre para viver uma vida feliz e abençoada. Você não precisa viver escravizado por ninguém, irmão. Não viva escravizado por ninguém, viva livre. Tenha a mente de Cristo. O Senhor, Ele te deu uma visão, uma mente nova, né? Aquilo que você pensa: ah, pastor, mas eu sofri muito na minha infância, eu apanhei muito do meu pai era ruim, aí fazia a gente trabalhar na roça. Irmão, você está vivo? Está vivo, irmão? Amém? Então você não morreu com tudo que aconteceu, você não tá bom, deixa isso para trás. Se tivesse que te matar, você já estava lá debaixo de 7 palmos, mas não te matou, então para que você vai ficar carregando isso a vida toda? Aí eu não converso com ele, aí eu não vou na casa dele. Não, irmão, deixando o que para trás fica, eu prossigo para o alvo, que é Cristo. Deus tem coisa muito melhor para você, Deus tem coisa muito maior para você, Ele quer te revelar as coisas celestiais. Limpa o seu coração, se desprende de todo peso, joga o fardo pesado, porque Ele tem um fardo leve, suave, tranquilo para a sua vida, e você vai viver de algo extraordinário da parte de Deus.